Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Renata, falo aqui pela Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, nossa amada e querida Casa do Caminho, fazendo esse trabalho desse estudo aqui do livro Vinha de Luz pelo canal aqui do Facebook. Geralmente, pessoal, a gente faz essa live aqui ao vivo, eu entro ao vivo, converso, bato um papinho aqui com vocês através dos comentários. Mas hoje eu vou ter um pequeno imprevisto, então eu estou deixando aqui gravadinho para vocês o estudo. Acompanhem até o final, muito legal o estudo de hoje. E nós vamos fazer tudo igualzinho como a gente faz ao vivo, tá ok? Então vamos começando com os recadinhos da nossa casa. Nós temos uma sede presencial que fica no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, tá? No Jardim Martinica. Aqui na página do Facebook tem o endereço, tem tudo bonitinho, tá? Quem quiser visitar a gente presencialmente, eu vou falar agora aqui os horários que funciona a nossa casa, tá? O nosso bazar, ele funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. O que tem lá no nosso bazar? Roupa, sapato, livros, utensílios domésticos, uma porção de coisa, tá? Todos os objetos lá da nossa casa são objetos usados que a gente vende, né? O famoso brechó. E tem coisas muito boas lá, viu? Com preço bem baratinho. Eu mesmo já comprei várias coisas lá, tem muita coisa bacana que aparece lá no nosso bazar. Então fica o convite para vocês visitarem. Também aceitamos doação de roupa, sapato, livro, tudo aí que tiver em condições de outra pessoa usar, a gente aceita aí como doação, tá? Parte das nossas doações são direcionadas para o nosso bazar, para a venda. E por que é que a gente tem esse bazar, né, pessoal? Para poder manter nossa casa aberta. Então, são as vendas desse bazar que garantem o pagamento do aluguel, água, luz, telefone, internet, manutenção da casa. Também sustenta o nosso trabalho lá da cesta básica, que também uma parte da cesta básica a gente ganha, a gente recebe de doação. Se vocês quiserem ajudar também esse outro projeto, né? São alimentos aí não perecíveis e o que não vem com esse dinheiro que a gente complementa e compra. Atualmente são 33 famílias atendidas, tá? Então, a renda do nosso bazar é para isso. Então, fica o convite para vocês nos auxiliarem como puderem no nosso bazar, tá? Além do nosso bazar, além das doações, uma parte delas serem direcionadas para venda no bazar, outra parte a gente atende outros projetos sociais que nos procuram, né? Atualmente a gente tem encaminhado parte das nossas doações para a Casa das Cegas e outros lugares que nos procuram, então de tempos em tempos a gente vai diversificando. Então as doações são direcionadas dessa forma. Enfim, quando aparecem pessoas em situação de rua, necessitando de roupa, sapato, a gente atende também com essas doações, tá? Então elas são muito bem-vindas. Agora vai chegando o final de ano, todo mundo vai dando aquela ajeitada na casa, né? Agora outubro, novembro começa. Dezembrão também, o pessoal ganha roupa nova, tira as roupinhas velhas, compra o utensílio doméstico novo, tira lá o velhinho, usadinho, leva lá para nossa casa. Vamos fazer as coisas aí girarem, né? Com a doação de vocês é que a nossa casa funciona. Além do bazar, obviamente, né, o nosso trabalho principal da casa não é o bazar, é o atendimento espiritual, né, a expansão do evangelho, que acontece quando, pessoal? Às terças e quintas, às 20 horas, sexta-feira, às 14 horas, e domingo nós temos 2 horários, às 9 e às 10h30. Para a palestra pública e o passe espiritual, nós pedimos para vocês agendarem através do número do WhatsApp. Eu coloquei o número do WhatsApp aqui na tela e o nosso telefone fixo, mas na página do Facebook já tem o botãozinho lá do WhatsApp. Clicou no botãozinho, já está em contato direto conosco, tá? O WhatsApp ele é atendido no horário comercial, das 8 às 18 horas, tá bom? Então podem mandar lá a mensagem dizendo o nome, qual dia quer participar, certo? Então lá através do WhatsApp vocês conseguem mais informações. Aos sábados, nós temos, a partir das 8h30 da manhã, a evangelização infantil e o tratamento espiritual para as crianças. Sábado de manhã é exclusivo para as crianças. Aos sábados não precisa agendar.
é só chegar lá às 8h30 e participar, ok? São todos muito bem-vindos. Levem seus filhos, sobrinhos, todas as crianças lá são muito bem-vindas. É um projeto muito legal da Casa do Caminho. Fica aí o convite para vocês, tá certo, pessoal? Na nossa casa também, quem for lá nos visitar presencialmente, nós temos também uma livraria com venda de livros novos e temos uma biblioteca onde a gente empresta livros. Tem vários títulos lá da doutrina espírita, tem romance, tem livro de estudo, tem as obras clássicas lá do Chico, as psicografias. Fiquem à vontade quem for lá para pegar livro emprestado. Temos 2 estantes enormes. Renata, tem um monte de livro aqui da Zíbia, da Patrícia, que eu já li, reli, não quero ler mais. Você aceita lá, a Casa do Caminho aceita para a biblioteca? Aceitamos. Quem quiser doar livro espírita, a gente coloca à disposição lá na nossa biblioteca para empréstimo também, tá bom? Então, esses são os recadinhos da nossa Casa do Caminho. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer tudo conforme a gente faz ao vivo. Então, vamos para os recadinhos da nossa live. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a telinha. Ai, pessoal, antes dos recadinhos da nossa live, ainda bem que eu coloquei aqui, que eu já ia me esquecendo, né? Também, para manutenção da nossa casa, nós estamos aí nesse novo endereço, da nossa casa há 8, 9 meses, né? Então ainda tem umas coisinhas para colocar em ordem lá. E para nos auxiliar com a manutenção da nossa casa e com os nossos projetos, no sábado, dia 8/10, nós vamos fazer uma feijoada, tá? Custa R$50 no Marmitex, serve muito bem 2 pessoas, serve 2 pessoas que comam bem a nossa feijoada, tá? Como a nossa casa é pequena, nós vamos fazer um número limitado de feijoadas. Então, acho que a gente só tem mais umas 20 lá para vender. Nós vamos fazer 60 feijoadas e, se eu não me engano, só tem mais 20. Quem quiser, pode pedir lá pelo WhatsApp que a gente faz a reserva, tá? A gente aceita pagamento no Pix, dinheiro, cartão de débito, crédito, fazemos qualquer negócio, tá bom? A feijoada é uma delícia, fica o convite. Lembrando que a gente vai vender a feijoada, quem for comprar, pega o Marmitex para comer em casa, porque nós não temos espaço para que a pessoa consuma no local. Dá para retirar o Marmitex e levar para casa. Dia 8/10. Quem quiser, vende lá no bazar, vende lá na casa, nos dias do tratamento, e também quem quiser fazer a reserva pelo WhatsApp, fica aí o convite. Quase que me esqueço de falar da nossa feijoada. Agora sim, nós vamos para os recadinhos da nossa live, né? O que nós vamos precisar aqui para o nosso estudo de hoje? Vamos precisar de água para fluidificar. Ó, a minha já está até aqui, ó. Lembrando que se tiver alguém doente na casa ou que faça um tratamento de saúde aí mais sério, né? Toma remédio contínuo e tudo mais, separa a água dessa pessoa. Ou às vezes tem alguém em casa ali que tá com aquela dorzinha de cabeça ou que não tá muito bem, separa a água de quem não tá muito bem para que o plano espiritual coloque ali o remedinho específico, tá bom? Então fica aí também essa dica. Ou se na casa tiver todo mundo bem, com a glória de Deus, uma jarra para todo mundo já está perfeito. Pode compartilhar a mesma água. Quem tem bichinho de estimação, ofereça água fluidificada para os seus bichinhos também, viu? Põe lá na vasilhinha do cachorrinho, do gatinho, do passarinho, tá bom? Ofereçam água fluidificada para os bichinhos de estimação também. Também, pessoal, o que a gente vai precisar? Dos nomes para as vibrações. Os nomes das vibrações podem ser colocados nos comentários desse vídeo ou aí no papelzinho do ladinho de vocês, tá? A gente pede que mesmo que vocês não queiram colocar o nome para as vibrações, que vocês vão colocar aí no papelzinho do ladinho de vocês, que vocês mandem um oizinho aqui, um coraçãozinho, que vocês interajam aqui nos comentários, porque quanto mais comentário, likezinho aí, joinha, vocês derem compartilhamento, mas o Facebook entende que o nosso conteúdo é bacana e oferece para outras pessoas, que é o nosso objetivo principal, levar o evangelho, levar a doutrina espírita a maior quantidade de locais possíveis, tá? O que mais que a gente precisa aqui para nossa live? Muito amor no coração.
E os nomes para as vibrações, pessoal, é importante que vocês identifiquem se a pessoa está encarnada ou desencarnada. E também é possível colocar o nome nas vibrações dos bichinhos de estimação. Então, coloca lá o nome do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu passarinho. Tem gente que tem tartaruga, coelho, hoje em dia tanto bichinho de estimação, né? Coloquem lá também para as vibrações, certo? E muito, 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 muito amor no coração para que a gente faça esse estudo aqui de hoje com maior e melhor aproveitamento, certo? Vamos ficar com o coração assim iluminado, igual esse da foto, né? Coisa boa. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 23. Antes de começar a leitura do capítulo e a reflexão, eu convido todos vocês nesse momento para fazermos uma prece juntos, né? Quando a gente faz uma prece, a gente se ilumina, a gente abre o nosso coração e o nosso pensamento para mais uma noite de aprendizado. Então vamos nesse momento, agradecendo a Deus, a Jesus, por esta bendita oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos para mais uma reflexão. Pedimos, humildemente, que os nossos amigos do plano espiritual estejam conosco nesse momento, nos auxiliando com o entendimento da lição, nos auxiliando com o tratamento das nossas dores físicas e emocionais e, principalmente, nos auxiliando na nossa caminhada, na nossa melhor interior de cada um de nós. E assim, envolvidos nesse amor, envolvidos nessa paz e com a permissão de Deus e de Jesus e do plano maior, vamos dar início a mais uma noite de estudo. Que assim seja. Que coisa boa que é orar, né, pessoal? Elevar o pensamento a Deus, se conectar com o plano maior é muito bom. Vejamos a lição de hoje. Então está no livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz, turma, é esse livrinho aqui, ó. Essa daqui é a última versão. Tem outras versões com capas diferentes, mas se tiver aqui, ó, Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, é esse carinha aqui, tá? É a lição, o capítulo 23. Então, o capítulo 23 chama E Olhar por Vós. Está lá, este livro, a gente sempre fala isso, porque é muito importante a gente saber o que o Emmanuel fez. Ele pegou trechinhos do Evangelho, versículos do Evangelho, e trouxe a luz da doutrina espírita, e trouxe o entendimento para nós, porque muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o que está escrito lá no Evangelho. E o Emmanuel fez isso brilhantemente nesta coleção de livros. Este livro Vinha de Luz já é o terceiro livro que nós estudamos aqui na live. Nós já estudamos o Caminho, Verdade e Vida, já estudamos o Pão Nosso e já estamos na lição 23 do Vinha de Luz. Olha quanta coisa a gente já está colhendo de bom. E depois que a gente vai estudando esses livrinhos, quando a gente vai ler lá a Bíblia, o Novo Testamento, nossa, a nossa mente assim parece que está iluminada. É muito mais fácil da gente aprender, né? Tem muitas pessoas que me testemunharam já que depois que começaram a estudar aqui com a gente esses livros, também tiveram maior facilidade em fazer o Evangelho no lar, né? Todos aí, quem não faz ainda Evangelho no lar, precisa fazer. E as lives auxiliam muito com o Evangelho no lar, certo? E aí o Emmanuel pegou então um versículo, né, o versículo 34 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas e trouxe para nós. Qual que é este versículo? Ele diz assim: E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venham sobre vós de improviso aquele dia. Ele está nos atentando para que nós possamos melhorar a nossa vida, que nós possamos buscar a nossa melhora moral, né? O que seria aí quando ele fala assim, que a gente toma cuidado para não se carregar de glutonaria e de embriaguez. A gente não... Glutonaria é o ato da gente comer convulsivamente, beber convulsivamente, a gente fazer as coisas sem medida nenhuma, né? Então, para a gente não deixar que nossa vida seja tomada somente pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais, que a gente comece a olhar, né, para a nossa vida espiritual com um pouco mais de carinho. É isso que nós vamos estudar na lição de hoje. É isso que o Emmanuel traz essa luz para a gente. Olha que coisa linda, né? Então,
Por isso que a gente diz que ajuda muito, porque às vezes a gente vai lá no texto da Bíblia e tem essas palavras difíceis, assim a gente fica entendendo, né? Outra coisa que ele fala assim, para a gente tomar cuidado, né, sobre o improviso aquele dia, né? Aí a gente fica, que dia é esse? Aquele dia qual, né? A gente vai ver aqui que ele está falando da hora do nosso desencarne. Então, olha só quanta coisa a gente vai descobrir hoje aqui nesta lição, certo? O Emmanuel começa assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga a respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições do vasto noticiário dos planos inferiores da vida da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Nós somos aquele famoso, ai, não tenho tempo. Ai, faço muita coisa. Ah, para isso eu não tenho tempo, para aquilo eu não tenho tempo. A gente sempre vai colocando prioridades na nossa vida material e a gente deixa muito de lado a nossa vida espiritual. E é esse alerta que está lá no Evangelho de Lucas. E o Emmanuel nos traduz aqui nos falando isso, né? Que a gente sempre é muito imediatista, então a gente quer o dinheiro logo, a gente quer a casa logo, o carro logo, o cargo no emprego para ontem, a beleza física, então, nem se fala, né? A gente quer emagrecer comendo igual os loucos, sem fazer esporte, a gente quer ter um monte de coisa sem ter que trabalhar muito, a gente quer ter a nossa liberdade sem muito esforço. Então, diz que ele está falando que a gente fica correndo atrás dessas coisas, né? Ele fala também em relação aos vícios. Tudo que a gente faz muito sem pensar, assim, né? Repetidamente, são os nossos vícios. Então, a gente tem que tomar cuidado com eles. Aí, quando fala em vício, a gente já vem na nossa mente, primeira coisa. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, então eu não tenho vício. Isso daí são vícios, mas a gente tem outros vícios. Falar mal dos outros, a gente vai ver aqui nessa lição. Reparar na vida alheia, quando a gente vê, a gente já reparou. Fazer fofoca, quando a gente já fofocou. Falar mal dos outros, tudo isso é vício. A preguiça, deixa tudo para depois. Ah, não, depois eu vejo. Ah, não, depois eu faço. Quando vê, não dá mais tempo, né? E aí, o que ele fala? Que a gente nunca procura uma oportunidade. E ele fala aqui, ó, para escassos momentos de meditação elevada. O que é escasso? Escasso é pouco, é pouquinho. Então, o que ele está falando aqui? Não precisa muito, não precisa ficar o dia inteiro rezando. Eu preciso de um minutinho pela manhã, um minutinho pela noite, um minutinho em qualquer horário do meu dia que eu me programe para isso, para elevar o meu pensamento a Deus, para eu olhar para a minha própria vida, para eu agradecer as coisas que eu tenho. Então, a gente ter uma casa para morar, a gente ter alimento, a gente ter um chuveiro, gente, com água limpa para tomar banho, uma roupa limpa, uma cama para deitar. Nós temos que, pelo menos um minutinho do nosso dia, a gente tem que levar o nosso pensamento a Deus. Nós temos que, pelo menos um minutinho do dia, olhar para nós mesmos, para as nossas atitudes, ver se a gente está no caminho ou não. E se a gente não estiver no caminho, que a gente medite, que a gente peça a Deus que nos conduza, que nos auxilie a entrar naquele caminho. Então, é necessário, tá? Não pode passar a vida sem meditar sobre o plano maior de jeito nenhum. Ele continua aqui. Nós, né? Ele fala assim, fixa com interesse o homem, quando ele fala fixa, somos nós. As ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. A gente sempre olha o mal do outro, né? Principalmente aí quem fica muito ligado em noticiário, em TV, essas coisas, fica ali só ligado naquela coisa, naquele monte de notícia ruim, né? Que quando a gente ouve alguém falando assim, ai, você viu fulano, tá bem? Aí você fala, ah, tá. Ai, você viu fulano? A mulher traiu. Aí você já o quê? Né? A fofoca, a maledicência. Infelizmente, as notícias ruins e trágicas e fuxiqueira da vida dos outros, né?
atrai a gente mais. Mas a gente tem que se policiar, tem que tomar cuidado com isso, tem que cortar. Quando alguém vem falar mal do outro, por mais que você concorde, a gente tem que cortar. Não cabe a nós botar a famosa lenha na fogueira. Então, outro vem falar mal e a gente fala mais mal ainda. Fala, não, essa pessoa aí ainda não está no caminho, vamos orar por ela, vamos acreditar que amanhã ela possa ser melhor, vamos mudar de assunto, né? E não a gente crescer mais ainda esse assunto. E antigamente, né, pessoal, a gente ia fofocar, né, quando se encontrava numa festa ou num café, alguma coisa. Agora esse WhatsApp bendito aí, né, fofoca come solto online em tempo real, com fotos e vídeos. Então, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção. Não que a gente não deva usar as ferramentas tecnológicas. Deus permite que a gente as crie justamente para que a gente evolua, para que nos auxiliar na nossa vida, mas tem que ter critério para usar, tá? Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Né? Hoje, inclusive, a professora Edinalva brilhantemente lembrou de uma história na nossa palestra presencial. Se ela estiver aqui online, vou até copiar a historinha que ela contou aqui dessa parte, muito legal, que ela conta aquela história do vidro sujo, né? Que a mulher todo dia olhava pela janela e falava para o marido, para o filho, olha lá, vizinha, bota a roupa toda suja no varal, não lava a roupa direito, olha lá a roupa dela que suja. E ela sempre fazia essa observação. Até que um dia o esposo e o filho resolveram abrir a janela. Eles viram que a roupa da vizinha estava limpa, bem lavada, né? E aí eles foram reparar o vidro que estava sujo. Aí eles limparam o vidro e aí chamaram a mãe. Quando a mãe olhou o vidro, a mãe falou assim, mãe, olha só, até que enfim ela lavou essa roupa direito. Aí o pai e o filho falaram, não, ela sempre lavou a roupa bem. Era o nosso vidro que estava sujo. Então, bem esta frasezinha aí, cabe essa história que a professora Edinalva hoje lembrou maravilhosamente bem pela manhã, até trouxe aqui na live para vocês também, porque eu achei fantástico e é isso mesmo. A gente nunca olha se o nosso vidro está sujo, né? A gente olha lá na roupa do vizinho. Então, fica aqui a historinha para a gente rememorar sempre. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias, ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Então, nessa parte, a gente não. Ele está falando mais um ponto, um aspecto da nossa vida que a gente vê muito, né? Que é as pessoas extremamente preocupadas com o material, com a beleza física, por exemplo. Tem pessoa que é doente, não pode ter uma gordurinha, não pode ter uma ruguinha, já sai botox, plástica, mora quase dentro de academia se exercitando, quase não se alimenta, fica até doente, né? Tem várias doenças, transtornos psicológicos até por conta da pessoa só cuidar do físico, do externo e o espiritual. E a alma e o espírito, onde é que vai? E os conhecimentos evangélicos e as atitudes, né? Precisamos cuidar também delas. Emmanuel continua nos alertando, ele fala assim, ó, depois de plasmar escuros fantasmas, de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. Então ele está alertando aqui para a gente tomar cuidado, para a gente não chegar a esse ponto. Tá? Então, não é que a gente não deve clamar a Jesus e os mensageiros de Jesus que nos ajudem. Pelo contrário, nós temos que pedir ajuda sempre. Vamos clamar que Jesus nos auxilie. Mas, além disso, a gente tem que ter, eu penso que a gente tem que ter duas reflexões. Uma, tentar ter atitudes melhores para não chegar no desespero. Então, conforme a gente vai tendo conhecimento, nós vamos conduzindo a nossa vida de uma forma que a gente não vai necessitar chegar ao desespero. Aí, qual que é a nossa conversa com Deus, se a gente vai tomar esse cuidado? É de agradecer, é de pedir que Jesus nos mantenha no bom caminho, né? Então, a gente deixa muitos sofrimentos, deixa de passar por muitos sofrimentos se a gente atende a esse alerta dessa lição, tá? O outro caminho, né, que eu vejo é que se a gente tiver neste caminho do desespero, se a gente passar por ele e a gente passa com o auxílio de Jesus, que a gente não volte a pegar esse caminho de novo. Por quê?
tem gente não, a gente faz isso, né? A gente faz aquela coisa que não devia. Aí a gente, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí Deus vem, os mensageiros celestes nos ajudam a passar por aquela situação. Passou aquela situação, a gente faz de novo. Aí lá vai a gente de novo, meu Deus, me perdoa, errei de novo, né? Então, pra gente tentar não cometer os mesmos erros. Tentar, tá, pessoal? Porque a gente tá aqui no material e pode acontecer, e se acontecer, a gente deve chamar Jesus, porque a gente vai ver aqui na sequência por que a gente deve chamar Jesus. Mas vamos tentar essas duas coisas. Vamos tentar conduzir nossa vida cada vez melhor para não entrar no desespero. E vamos tentar não cometer os mesmos erros, certo? Ele continua aqui, ó. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum. E desde muito recomendou vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Que é até isso que eu acabei de falar, né? Essas duas atitudezinhas aí. Tentar não ir para o caminho, para não passar pelo desespero, e se passou, tentar não pegar o caminho de novo. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Não é verdade? Então, o que Jesus fez? Ele veio, nos ensinou a lei do amor, do respeito, do perdão, para que a gente não caia de improviso. O que é de improviso? É de repente, de sopetão. Então, se você não busca ali ter uma vida cada vez melhor, no sentido espiritual, quando você vê, de repente, você está no desespero. Então, a lição, o objetivo de Jesus é que a gente não caia no desespero. E ele deu todas as lições e todos os passos e as tarefas para que a gente não caia nisso. E aqui a última parte da nossa lição é essa aqui. Retire-se cada um dos excessos da satisfação egoística. Não fique olhando só para você, olhe em volta. Fuja ao relaxamento do dever. Alige, o que é alige? Afaste as inquietações mesquinhas. Estará preparado a sublime transformação. Hoje conversava com uma amiga lá do centro, falando assim, nós não podemos deixar a parte nossa espiritual para, se der tempo, se der eu vou, hoje estou com preguiça, só que nem o mais importante é eu ter aqui minhas coisinhas, né, minha família, não olho muito para fora, não. Isso a gente não pode. Nós temos que encaixar a vida espiritual com a nossa vida material. Ou seja, nós temos que separar um momento da nossa vida para nos dedicar aos estudos, ao trabalho voluntário, à busca da melhora interior, aos pequenos, escassos momentos de meditação. Nós temos que encaixar isso na nossa vida. A gente não tem horário para entrar no trabalho, a gente não cumpre. Nós não temos as nossas metas lá no trabalho, a gente não cumpre para poder receber nosso salário. Na nossa casa, nós não temos ali o momento de fazer a limpeza, de fazer a comida, de fazer a arrumação, de repor ali, de ir no mercado. A gente não tem nossa vida, a gente não encaixa tudo para poder conseguir dar conta de tudo. No meio dessa agenda nossa, aí nós temos que colocar o dia tal, hora tal, é dia do meu evangelho. Escolher um dia da semana para frequentar o centro espírita, para poder ir lá ouvir a palavra de Jesus. Ou se você não tem perto da sua casa um centro espírita que você possa ir, que você separe esses minutinhos aqui da live. Pelo menos, a live são feitas 3 vezes por semana. Eu sei que tem uma turma aqui fiel que tá aqui as três lives, né? Uma pelo menos, falar, live de terça-feira é a que eu vou assistir, ou a de quinta, ou a de domingo, o dia que for melhor para vocês. Encaixem na vida de vocês este momento, esses momentos, para cuidado espiritual, para não acontecer isso que a gente vai ler agora. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Então, a gente tem que separar esses momentinhos, porque no dia da nossa morte, no dia do nosso desencarne, nós vamos olhar para a nossa vida e ver o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer.
Então, olha só, nós já estamos sendo avisados, nós temos a doutrina espírita, Jesus, o evangelho, vamos falar, olha, a vida não é só material, a vida é espiritual. Se dediquem, se melhorem, façam oração, cultiva a fé, cultiva o perdão, cultiva o bem-estar, a compreensão do outro, de você mesmo. Lá no livro dos Espíritos tá, né? Conhece-te a ti mesmo, no evangelho também. Então, nós temos que dedicar um tempo da nossa vida, não é se sobrar tempo, não é se der, não é por qualquer coisinha deixar de lado nossa vida espiritual, não. Nossa vida espiritual é parte importantíssima da nossa vida. E ela vai se refletir mesmo de verdade no momento que a gente abandonar o veículo físico. Porque, gente, na hora da morte, na hora de largar esse corpinho aqui para trás, não tem nada. Viu? Não tem carro, não tem casa, não tem beleza, aparência física, não tem nada. Vai ficar tudo aqui na Terra. O nosso espírito vai levar os nossos valores. Quantas vezes a gente estendeu nossa mão para ajudar aquele que precisa? Quantos momentos de oração eu refleti na minha vida e deixei de falar mal do outro? Em vez de falar mal, eu ajudei. Quantos momentos eu deixei que eu, através da minha fé, da minha coragem, eu deixei de entrar na raiva, no nervosismo, deixei de criar ali uma situação ruim. Quantos momentos que eu busquei a fé, que eu fui corajoso, que eu venci uma doença, que eu ajudei as pessoas, os filhos, os familiares a enfrentarem seus problemas. É isso aí que vai contar lá na nossa hora da nossa morte. Então, a lição de hoje é isso aí, né? Vamos combater o bom combate, vamos viver a vida da melhor forma possível, sem esquecer o nosso lado espiritual, certo? Eu espero, turma, ter conseguido trazer aí para vocês um pouquinho dessa reflexão da noite de hoje. Eu espero também de verdade ter dado uma injeção de ânimo aí em cada um, para que a gente viva a nossa vida espiritual cada vez melhor, certo? E aí, agora que a gente concluiu o estudo e que vocês também possam pegar esse texto e reler e pensar outras coisas e buscar os conhecimentos sempre, né? Eu convido vocês agora a nós fazermos as nossas vibrações, o nosso tratamento espiritual. Então vamos nesse momento imaginar que o nosso coração está iluminado, como este aqui da tela. Que o nosso coração está muito colorido, cheio de luzes, e que cada cor e que cada luz represente um sentimento nosso. O amor, a esperança, a fé, o perdão, a compreensão, a coragem. E que essas luzes, que elas expandam, que elas saiam do nosso coração e abrace todo o planeta Terra. Que chegue naqueles irmãos nossos que estão desencarnando nesse momento, que eles recebam essas vibrações e se fortaleçam no plano espiritual, que também recebam essas nossas vibrações muito iluminadas, os nossos irmãos que estão nascendo no corpo físico, que eles tenham fé, coragem para seguir aqui as suas tarefas no plano material. Vamos também vibrar muita saúde, muita coragem, fé e sempre muito amor aos idosos, às crianças e aos jovens, mas especialmente aqueles que não têm um lar, que estão em situação de rua ou que estão em abandono, em orfanatos, asilos, cárceres, casas de recuperação, que eles recebam a nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar também com esse lindo coração para todos os nossos dirigentes espirituais, dirigentes políticos, trabalhadores do bem, que todos sejam envolvidos em muito amor. Vamos vibrar também com esse coração lindo e iluminado por todos os nomes colocados na live aqui na noite de hoje. Que cada um receba a vibração que necessita de saúde, de coragem, de perdão, de fé, de perseverança. Vamos vibrar também muito amor para aqueles que nós julgamos ser nossos inimigos dessa e de outras vidas, que eles recebam nossa vibração de perdão e reconciliação. Vamos vibrar também nesse momento pelos nossos amigos amados, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, pelas pessoas que moram conosco, pela nossa casa que nos abriga. Vamos também nesse momento deixar esse coração com todos os nossos melhores sentimentos para que o plano espiritual encaminhe em algum local que esteja necessitando e que não citamos aqui na nossa live.
Por fim, pedimos a permissão de Jesus para que essa vibração do nosso coração se expanda em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos os amigos da espiritualidade que já estão conosco desde o início dessa live, que estão nos inspirando, que estão nos ajudando, que eles possam nesse momento reorganizar os nossos centros de força, reenergizar nossos centros de força, aliviar as nossas dores, trazer a cura de quem tiver o merecimento, trazer o alívio das dores, o alívio das tristezas, que possamos receber esse bálsamo do plano espiritual, que possamos nos sentir nesse momento fortes, corajosos, que possamos nesse momento sentir essa força do plano maior para continuarmos empenhados na nossa melhora. Nesse momento também rogamos que a equipe espiritual deixe na nossa água o remédio, os fluidos salutares, os calmantes, tudo aquilo que necessitamos que a nossa água possa ser fluidificada neste momento. Agradecemos nesse instante a Jesus, ao plano espiritual, aos mentores de cada um, pela companhia na live de hoje, pelo entendimento da lição, pelo tratamento espiritual, por essa oportunidade tão maravilhosa que temos de estarmos aqui juntinhos, de aprender e, gente, principalmente vamos agradecer a oportunidade que temos de corrigir os nossos erros, de buscar sermos melhores a cada dia. Muito obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada a toda a equipe espiritual e eu agradeço de coração cada um de vocês que nos acompanham nesse estudo, que nos acompanham nessa corrente do bem que a gente forma aqui juntinho pela internet. Um beijo no coração e até o próximo estudo.